Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora o capítulo 24 do segundo livro de Samuel. O capítulo 24 é o último capítulo deste livro, que eu estarei lendo, terminando esta leitura. O segundo livro de Samuel tem 24 capítulos e 695 versículos. Então ouça: a numeração do povo e o castigo que Deus enviou. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, enumera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. E vieram a Gileade e a terra baixa de Cádiz, também vieram até Dan, Jaã, e ao redor de Sidom, e vieram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá a Berseba. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde pela manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu.
Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: Não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Deus se irou contra o rei Davi, porque o rei Davi, ele já tinha feito um cântico de louvor e adoração a Deus, agradecendo a Deus, reconhecendo que Deus pelejou por ele em todas as batalhas. Deus foi o seu refúgio, foi a sua fortaleza, o sustentou naquele sofrimento que ele passou, nas perseguições. Então ele venceu tudo isso sem contar o povo, sem numerar. E parece que por um momento de uma certa vaidade, o rei Davi quis saber o número de soldados que ele tinha ao seu favor. Então, ele não deveria ter feito isso. Tanto que Joabe disse para ele: Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Interessante que tem sempre alguém do nosso lado para nos alertar, para nos avisar do mal que nós estamos fazendo, do pecado que estamos a cometer. Caim, quando estava para matar o seu irmão Abel, Deus o alertou que o pecado rodeava ele. Então ele ainda havia tempo de não concretizar o seu intento de matar o seu irmão. E Davi aqui foi avisado por Joabe: Ora, por que o meu senhor deseja contar os soldados de Israel, como dizendo: O rei já venceu todas as batalhas, Deus foi com o rei, Deus deu condição para o rei vencer. Para que contar o povo? Mas eles saíram a contar, e no versículo 8 do capítulo 24, diz que eles rodearam por toda a terra durante 9 meses e 20 dias, contando todo o povo. Imagina o trabalho que aquela equipe teve para contar todos os soldados, os homens de guerra de Israel. Então eles vieram até Davi e diz que Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra. Agora você que está ouvindo, imagina que naquela época não tinha computador, não tinha o recurso que nós temos hoje para fazer uma estatística de uma maneira bem prática, bem rápida. Não tinha o Excel, não tinha as máquinas calculadoras. Então este povo sofreu para fazer esta contagem. E Deus puniu duramente o povo por causa do pecado de Davi. Então, você que ouviu esta leitura, se tiver desejo de ouvir novamente o capítulo, Deus faz assim. Com Deus nós não podemos lutar. Deus é soberano. A ordem de Deus é soberana. Portanto, Davi sofreu esse castigo porque ele viu o povo sofrendo e ele disse para Deus que o culpado era ele, que Deus não colocasse sobre o povo este pecado. Deus te abençoe. Eu espero você na próxima gravação
estarei lendo o primeiro livro de Reis.